Olá, eu me chamo Kim, eu sou uma estudante do ensino médio e eu vim compartilhar algumas das minhas reflexões e análises sobre o sistema escolar. É verdade que provavelmente você, que veio parar nesse vídeo, já deve ter escutado, ou visto, assistido muitas críticas do sistema brasileiro de educação, que inclusive nesses últimos anos vem crescendo bastante. Eu vi muitos vídeos de vários canais falando sobre isso. Isso é quase que inegável que existe. E de verdade, concordo com uma grande parte dessas críticas, se não todas. Vi desde alunos, a professores, a educadores independentes falando do sistema. Mas eu queria trazer uns aspectos um pouco mais antropológicos, filosóficos e sociológicos também da então chamada instituição escolar. E eu gostaria de levantar algumas das incongruências que eu encontrei nas análises, não necessariamente nas análises, mas nos pensamentos apresentados, tanto em defesa quanto em ataque ao sistema escolar. Primeira coisa, isso daqui eu quero deixar claro que, sinceramente, não espero nada além de só dialogar um pouco com vocês, com quem seja que está aqui vendo esse vídeo. Eu realmente não entendo como chegou a você. Gostaria de saber, inclusive, mas de verdade, é só uma reflexão pessoal, um pensamento crítico que me apareceu já há alguns anos. Eu vim amadurecendo na minha cabeça, nos meus estudos. Olha, eu quero dizer que assim, não é que eu sou uma aluna má ou que eu estou revoltada contra a escola ou o sistema ou qualquer coisa. Eu não estou sendo agressiva de forma direta, porque sinceramente é só uma verdade que talvez seja imutável, mas como tudo nessa vida tem uma solução, não é mesmo? Eu sou uma aluna, assim, excelente na escola, tá? Sempre, minha vida inteira, fui aquela criança que tirava notas altas. Notas altas. Puxa, você é muito inteligente mesmo, nossa aluna exemplar. Ganhei livros dos diretores porque falaram bem de mim na sala de aula, era a queridinha dos professores. Mas eu sempre soube que isso não era necessariamente uma verdade genuína, que tudo isso que acontecia não era de fato algum tipo de fator importante na minha vida ou de grande relevância. Poderia até me gerar uma falsa sensação de alegria, de reconhecimento, mas hoje, principalmente agora, eu vejo que não valeu de nada e nunca vai valer de nada. Bom, primeiramente eu quero dizer que precisamos começar pelo objeto de ação direcionada da escola. E também quero deixar claro que a escola, nesse contexto, no qual eu vou apresentar para vocês, do sistema, ela é apenas uma ferramenta. Ela é apenas um agente de aplicação sistêmica, tá? Ela não é necessariamente um vilão, né? Ela não é o vilão necessário, mas ele é parte de um sistema, de uma aplicabilidade que é necessária. Ele é um instrumento do verdadeiro vilão, do verdadeiro sistema. Mas comecemos pelo aluno, o objeto de onde toda essa ação é direcionada, aonde toda essa ação é direcionada. Nós.
Vamos ver o que a escola nos propõe como alunos. Muitas matérias, múltiplas disciplinas. E, sinceramente, não acho isso errado. Vejo uma falha quando eles tentam seccionar o conhecimento, fracionalizar o conhecimento. Matemática é diferente de português e você tem que fazer 5 matérias diferentes, de áreas diferentes, que eles de fato apresentam como se fossem mundos diferentes. E desligar o seu cérebro 5 vezes por dia, 7 vezes por semana, para você poder ter o seu caderno completo e poder entender mais ou menos a matéria que está ali sendo proposta, ou memorizar. É verdade que é um sistema de memorização. E nada funcional se você for ver a funcionalidade desses desligamentos que a gente tem de fazer de 50 em 50 minutos. Ou de 2 em 2 horas, que acontece bastante. De você pular de uma matéria para outra por causa do sinal. Não é funcional. E é muito ruim para absorção de conteúdo também. Só que daí entramos nesse problema. O aluno não absorve. E ele também não é instruído a como absorver. Porque da forma que o conteúdo é apresentado para ele, é vago, é completamente vago, é abstrato até demais. São conceitos que não são internalizados, nem racionalizados e nem compreendidos, muito menos materializados pelo aluno. Eu, hoje em dia, analisando as aulas de forma mais crítica, e agora o meu pensamento é muito diferente do que o meu pensamento quando eu tinha 8 anos, por exemplo, eu vejo que falta muito do dinamismo, falta muita estrutura das aulas. É como se ninguém ali fosse realmente capaz de ensinar ninguém. E ninguém ali fosse capaz de aprender, de reter o conhecimento. Na minha opinião, o conhecimento ele é algo que você adquire da sua própria forma, porque cada indivíduo é um mundo à parte. Eu, por exemplo, pego livros, leio livros, assisto vídeos, vejo conceitos. Meu sistema de aprendizagem é mais ou menos cava fundo, procura, busca, vai atrás do máximo de informação que você puder. Depois você pega aquilo, você disseca cada uma das informações. Pergunta o porquê, o como, o método, a forma, a origem, o porquê de tudo. E depois você simplesmente analisa, conclui e aplica. Ou primeiro você aplica e depois você conclui. Cada matéria pode requerir algum exemplo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou autodidata em design gráfico, outras coisas também, mas o design gráfico foi legal, porque eu aprendi design gráfico sozinho. E, inclusive, o design gráfico seria uma das nossas matérias da grade curricular desse ano, porém, não aconteceu, infelizmente. Escolhi o itinerário formativo de humanas e acabou que fui iludida, né? Claramente. Eu me interessei pelo assunto, então o que era design gráfico pra mim era coisas bonitas, anúncios, coisas, tudo bem, mas então eu fui procurar, não, mas não é só isso. É uma profissão tão requisitada, uma profissão tão procurada e tão importante nos anúncios, todo mundo tem que ter um anúncio. Por quê? Porque, só pra chamar atenção? Tá, só que tem coisa que chama mais atenção do que outras. Pensamento, assim, analítico, mas não é só isso que estão me dizendo. Então, procurei, não, design não é só estética, design é funcionalidade. Como essa funcionalidade é aplicada? Nós temos muitos conceitos psicológicos, visuais e psicológicos, visuais, antropológicos, históricos
significados a cada uma das coisas. Não é nada simples e não é nada porque você simplesmente achou bonito. É responsivo, é intencional e é bem feito. Veja então que não são conceitos desconexos e nem somente intuitivos, mas são baseados em dados e estatísticas, em pesquisa, em psicologia, em antropologia e história, em contexto, em geografia. E tudo isso eu fui aprendendo. Então eu comecei a dissecar, tudo bem, mas como assim? Em determinadas regiões do mundo, a cor azul tem um significado. Em outras. Em determinada época, essa cor, essa forma, ela significava isso por causa disso, disso e disso. Por exemplo, o vermelho ele era associado aos monarcas na época dos impérios. Significava também. Então, ela sempre remetia a algo de luxo, a algo soberano, a soberania. E também ao amor. Dependendo do contexto, do local onde você está, cada uma das coisas significa algo. Algumas formas significam algo, por exemplo, quadrado, ele é mais sóbrio. Então, se você fizer uma logo com arestas não redondas, quadradas, de forma quadrática, ali vai passar algo mais sóbrio, mais confiável e mais corporativo. Só que tem vezes que isso também, dependendo de como você manipula, vai se tornar algo mais rebelde, talvez, ou mais agressivo também. Dessa forma, você pode manipular o seu objeto receptor, o seu receptor, a pessoa, o cliente da sua empresa, a tomar determinadas decisões de acordo com o que é a sua intenção, ok? E aí eu fui dissecando, entendendo o porquê das coisas, sempre me perguntando, sempre tem perguntas novas para fazer, e depois concluindo, como isso na prática, fazendo pesquisa. Eu pegava minha irmã e falava assim: o que você tá vendo aqui, essa cor, o que ela te lembra? Ela te lembra isso? Interessante. Essa forma, e se eu misturar os dois? O que isso aqui passa para você? Dessa forma, sempre coletando uma pesquisa mais prática mesmo, né? Coletando dados empíricos, coisas materialmente mais concretas do que somente teoria. E depois analisando e concluindo. Puxa, sim, é dessa forma, por causa disso, dessa forma. Se eu quiser passar aquela mensagem, eu vou fazer dessa forma. Certo? Tudo bem que às vezes eu me permito ser mais criativa no que eu quero, porque às vezes eu faço só por diversão mesmo e tipo, não tem muita, mas sempre vai ter os princípios. A regra sempre vai estar ali. O sistema, ele já está comigo, certo? Então, dessa forma que é o meu sistema de aprendizagem, né? Eu espero não ter perdido muito raciocínio. Na escola já é diferente. Na escola você não é ensinado a questionar, embora o estudo desde os primórdios ou do que é vendido por aí é para criar questionadores, é para criar intelectuais, pessoas que nos desafiem, pessoas que se superem, pessoas que sejam inteligentes o bastante para inovar. Oh, yes. Só que ao mesmo tempo você tem um sistema onde você é sempre reprimido. O aluno, ele sofre a pressão de ser um intelectual, de dominar tanto a matemática quanto o português, de dominar tanto o inglês quanto o espanhol na mesma proporção, nas mesmas proporções e percentagens, no mesmo nível mais ou menos, assim, claro que nunca vai ser igualmente, mas se possível também isso seja igualmente. Sim, legal, sim, legal. Num sistema
onde claramente você só é ensinado a memorizar. Você é passivo, você é submisso e passivo a tudo que lhe passam. Você não questiona, porque eles não lhe ensinam a questionar, mas do contrário. E o que mais me irrita é que é vendido como um lugar onde você é ensinado a questionar, a aprender e a buscar conhecimento, o que não acontece. Isso me irrita profundamente. Isso me irrita profundamente, porque é verdade, tá bom? Agora vamos para os agentes da ação nos alunos e como isso funciona. Nós vivemos num sistema onde o lucro ele é superior ao valor. Ele ultrapassou o valor. Ele é o novo valor. Mas antes só queria só colocar mais um adendo, abrir mais um adendo na intelectualidade derivada da escola. Vamos dar os fatos. Nem todo mundo quer ser intelectual. E o mundo não precisa de que todo mundo seja um intelectual. Certo? Ninguém precisa. A sociedade não precisa ser formada apenas de intelectuais, porque isso não é funcional. Isso, na verdade, é um absurdo se concretizasse, se isso de fato acontecesse, se todos fossem intelectuais, o nosso sistema da ordem das coisas, ele quebraria. A humanidade quebraria. É um abismo essa ideia de que todo mundo precisa ser intelectual, todo mundo precisa ser conceituado. Eu tenho fé de que todo mundo precisa ser alfabetizado, mas nem todo mundo quer ser intelectual e a intelectualidade nem sempre vai servir, tá? Inclusive ser um operário e um mestre, você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, não são coisas opostas, mas colocando no arquétipo de que o intelectual é um mestre e o operário é o carinha que limpa o chão da escola, são coisas diferentes. Eu não acho que são extremos, que são separados, que você não pode ser um mestre e um operário, alguém que serve e alguém que é servido. Não acho que isso pode ser separatista, não vejo. Mas tudo bem, colocando esses dois arquétipos como coisas diferentes. A gente precisa tanto dos mestres quanto dos operários. A gente precisa tanto do açougueiro quanto do professor. A gente precisa tanto do lixeiro quanto do agente bancário. A gente precisa, porque humanos precisam uns dos outros, os serviços uns dos outros. Nós precisamos, a gente vive numa ordem que é regida a partir da coletividade. Coletividade por meio da individualidade. Isso eu posso. E eu posso entrar em mais detalhes depois. Então, nem todo mundo quer ser intelectual, tá? Nem todo mundo vai ser intelectual, fatos, mas a escola coloca pressão nos alunos para que eles sejam todos intelectuais, todos sejam conceituados, hiper mega acadêmicos. Eu me consideraria uma pessoa mais voltada ao intelectualismo, mas eu compreendo quão importante também é o trabalho de alguém que, por exemplo, vai limpar a fossa. Gente, se isso não existir, o que é do mundo? Assim como o mestre é importante, ele pode ser a base do operário, tanto da base do operário quanto do intelectual. Sim, eu não estou falando que um professor, de fato um professor, um aluno, de fato um aluno, alguém que de fato está ali como aprendiz para aprender, não está errado. Mas não é isso que nós vemos, né? Não, mas é que se você não for intelectual, se você não for estudado, você não ganha dinheiro, verdade? Por causa do sistema. E tá aí. A escola diz que você tem que ser conceituado, estudado, graduado, pra você conseguir emprego. Não falam como, mas é uma teoria, é uma frase real. E eles não explicam pra você como isso é. Não te mostram aplicabilidades. Você só descobre depois. Não sei se na escola de vocês eles falam isso, né? Mas, bom, ao menos os meus pais me disseram. Isso também. Eu acho que é conhecimento em geral. Se você não estudar, professor, porque eu preciso. Se você não souber, você não consegue emprego. E aí você
verdade, gente. Isso é verdade, né? Escola como um ambiente de aprendizagem e criação de novas e grandes mentes questionadoras é uma realidade mentirosa, na verdade, uma realidade vendida, uma realidade idealizada e altamente propagada pelas escolas, vendida, como se de fato isso acontecesse, mas não acontece. Você precisa só estar lá dentro para você ver, né? Você precisa ser analítico bastante para perceber, senão você é só mais um sobrevivente. Mas não é isso que acontece, né? Então, esse ensino padronizado, pressionado diante do aluno, diretamente no aluno, ele acaba se tornando sobrecarregado, submisso. Isso aí afeta a gente tanto emocionalmente quanto intelectualmente mesmo, tá? Assim, eu acredito que todo mundo deve ser, no mínimo, alfabetizado, letrado e matematicamente habilidoso, mas eu não acho que todo mundo precisa dominar todas as leis de Newton. Se você sabe contar, somar, subtrair, fazer as 4 operações básicas, se você sabe ler e escrever, se você consegue interpretar um texto, olha, parabéns para você. Você não precisa saber toda a gramática do português para isso. Isso já é muito mais suficiente para você se especializar em outra área. Tanto que antigamente era dessa forma que acontecia. Aliás, muitos podem argumentar, não, antigamente o conhecimento ele era apenas elitizado, que não é mentira. Ah, então, só os elitistas tinham direito a conhecimento, por isso eles eram ricos. Não exatamente. Porque hoje mesmo, o nosso conhecimento, o estudo, ele é democratizado, né, na teoria. E, de fato, eu estudo numa escola onde tem gente da periferia. Eu estudo numa escola onde eu mesma, não é que eu seja pobre, miserável, que eu moro na favela, necessariamente. Moro num lugar bom. Moro num lugar muito bom. Mas eu sou uma pessoa simples, eu venho de uma família de classe média baixa, não sei se for parar pra ver. Eu venho de uma família simples. A gente tem uma vida normal. Não somos ricos. Eu não sou rica, eu não sou da elite. Muito longe disso, inclusive. Então, entende que mesmo com essa democratização do estudo, a pobreza continua, inclusive aumenta. Se isso de fato fosse uma verdade, se o conhecimento da escola servisse de fato para me ganhar um dinheiro, para me ganhar mais, nossa, muito bom. Mas isso não acontece, não, né? Não acontece. Mesmo as pessoas que têm curso superior também não. Por quê? Por que não, gente? Por que não? Porque o jogo funciona dessa maneira. Tá? Agora vamos explicar o sistema. Que sistema que a escola afetua nos alunos? E como? E o porquê isso acontece? Como eu disse, a escola é só mais um dos agentes e o mais potente dos agentes do sistema governamental e econômico que nós vivemos, ok? Falando de economia, primeiramente, o primeiro sistema já acabamos de dissertar sobre a pressão, a idealização extrema e real em cima dos alunos, em cima de cada indivíduo, e também a alta falsificação das intenções. Porque a verdade por trás disso, gente, é um jogo de autoridade, e submissão, e se estende do menor para o maior, e que vem
desde os professores até os governadores, até os governantes. Bom, basicamente, o que eu quero dizer? Nós vivemos um sistema e eu vou dar nome a esse sistema. Esse sistema se chama lucro acima do valor. Mencionei mais cedo. O lucro se tornou um novo valor. Já não existe moral, ética, ou conceito, intelectualidade, sabedoria que supere o lucro. Nós fizemos tudo em valor do lucro, em valor do ganho, tá bom? Então como é que funciona? Como é que esse sistema ele se sustenta de verdade? Qual que é a verdadeira face desse sistema? Ninguém tá ali de fato para aprender ou para ser um questionador. Por quê? Porque alguém precisa ganhar. Todos precisam ganhar, tá bom? E quem sai perdendo é quem tá aí embaixo, sempre. Esse sistema pode ser melhor exemplificado se eu dizer de que forma ele vem sendo aplicado. Ok, você tem o seu professor, ele é submisso. Perdão. O seu professor está lá na frente da sala de aula, você faz perguntas, ele responde só o que lhe convém, se você pergunta uma pergunta um pouquinho mais desafiante, um pouquinho mais, assim, analítica e crítica ao que está sendo apresentado, ao invés dele instigar você a falar mais, ele lhe corta ou o quê? Usa fala prolixa, enganosa, obscura. Isso daí é uma ferramenta da linguagem muito usada para persuadir pessoas e sempre ganhar. Tá? Porque você sempre vai dizer, não é exatamente isso que eu estou querendo dizer, mas é isso que eu estou dizendo. Isso me ocorreu uma vez em que eu fui falar sobre a lei do celular na escola e de como, na verdade, o problema eram as aulas, mais ou menos da forma que eu estou apresentando aqui, mas de uma forma mais simples, porque eu tinha lapidado exatamente e também porque era uma sala de aula, você está falando com o professor. Com todo respeito, falei ao professor o meu ponto e ele não me deixou terminar o meu ponto. Ele me cortou no meio da minha fala e começou a desconversar, a debater, a rebater o meu argumento em uma linguagem meio missa. Ele usava outras palavras, das quais eu tinha mencionado, eu tinha falado alguns pontos, ele pegou só os que eram interessantes para ele. Ele meio que omitiu muitos fatos, omitiu muitas coisas, podia ver isso na insegurança da fala dele, mas ainda com aquela arrogância pela autoridade dele. Então, eu simplesmente desisti de falar. Dessa forma, me persuadiu a ficar quieta, a não falar. Então, simplesmente prosseguiu com a aula. Enfim. Basicamente, a tese dele foi que, de verdade, os alunos são os únicos culpados pela falta da inteligência, não, de conhecimento, em falta de interesse e etc. Claro que sim, né? A gente não é vítima, imagina. A gente é só os demônios. A gente que deveria ser demonizado, não do contrário. Porque a gente não é o objeto da ação direcionada, da manipulação deles, mas é o contrário. Bom, fiquei quieta, apenas segui minha vida. Isso aconteceu mais 2 vezes no primeiro dia de aula, na verdade, do mesmo jeito. A professora fez da mesma forma. Também ocorreu de que eu fiz a apostila adiantadamente, tá? Pra mim, fazer apostila é um negócio muito facinho, entendeu? Aquilo lá é tipo só obrigação que eu tenho que fazer mesmo, porque eu não vejo conteúdo de apostila. Hoje em dia tá horrível. Não tem nada, não tem texto informativo suficiente, não tem contexto, não tem profundidade, é só um monte de pergunta. Assim, você pode falar meio assim, tendenciosa e muito rasa também. Então eu só fiz ali tranquila, respondi o que eles gostariam de ouvir e fiquei de boa. Só que daí eu falei, professora, olha, eu fiz algumas atividades
adiantados. Não sei se vou ouvir nas próximas aulas. Você pode, por favor, corrigir? Ela me xingou, né? Ela falou, ai, menina, você não pode fazer isso. Olha, você não deveria fazer isso, tem que esperar as aulas. Eu falei, professora, mas por quê? Não explicou por quê. Só falou, não é pra fazer isso. Eu falei, por quê? Não, porque não sei o que lá. Não sei, não entendi o porquê. Não parei pra pensar também o porquê, mas provavelmente ela tem que ir por aula, certo? E aí que tá. Professor como autoridade e também figura de submissão. Autoritária para os alunos, usa a sua figura de autoridade para aplicar o sistema, na verdade, que é proposto, ou o sistema que talvez ela concorde, não sei, o professor concorde, não faço ideia. Autoritária em relação aos alunos e submissa em relação ao conteúdo e à entidade que você passa para eles, tá? Os docentes e professores são autoritários sobre os alunos e submissos em relação à entidade, à organização do currículo, à organização da educação, que nós chamamos de Secretaria de Diretoria da Educação, que nos prepara os conteúdos, inclusive muito ruins, por sinal, poderia passar horas reclamando de os que eu encontrei em apostila de realmente gastos muito graves, assim, se você for colocar assim, pensando, puxa, isso tá lá em cima, que tá regendo nossa educação. Puxa, tá errado isso daí. Enfim. E essa mesma diretoria, essa mesma entidade é a autoridade sobre os professores, submissa em relação à organização maior, que, vamos simplificar, o governo, e por sua vez é submissa ao sistema de lucro sobre valor. A gente fala, os problemas das escolas são as aulas sem dinamismo, a falta de estrutura, a falta de comida, a falta de acessibilidade, a falta de inclusão. Sim, tudo isso são problemas reais dentro da escola. São problemas reais dentro das instituições. Mas assim como todos os outros problemas da nossa estrutura de país, de mundo, eles não são como, infelizmente, é vendido como, não, isso é responsabilidade, mau uso do dinheiro, é falta de competência dos nossos governantes, dos nossos agentes. Gente, tudo isso, infelizmente, é orquestrado meticulosamente e propositalmente, ok? Visando o quê? Como eu disse, submisso, o governo submisso ao lucro, ao ganho, ao poder. Você compreende? Você está sendo só mais um. Você é ali a pedra angular de toda essa estrutura gigantesca que você vê, tá? Enquanto tem gente ganhando dinheiro e te falando para você ser intelectual, você é somente uma distração para você não ver a realidade. Que você começa a focar em ser intelectual com o que tem ali, mas é verdade, é uma busca incessante, nadar contra a maré, porque você não vai encontrar conhecimento lá. Entendeu? Escola não forma intelectuais. Tudo bem? Escola não forma intelectuais. Nunca vai formar intelectuais. E nem humanos capazes de fato, serem profissionais eficientes em suas respectivas profissões. Mas tudo o que se aprende, em grande parte, na maioria dos casos, é marginalizado, ou seja, a pessoa estuda na casa dela, ela aprende na prática, ali, olho no olho, ali,
pegando, entendendo, sendo obrigado a fazer, sem conhecimento, apanhando mesmo para você aprender. Isso é da forma que as pessoas fazem, gente. As instituições, elas servem apenas para nomear e para dar um diploma para você, porque de fato, o conhecimento genuíno e verdadeiro, a intelectualidade, o conhecimento, a sabedoria, ela vem através de uma busca individual, experiência individual. Ela não pode ser sistematizada, ela não pode ser padronizada, porque ela não funciona dessa maneira. Porque ninguém funciona da mesma maneira. E as coisas não são só teóricas, as coisas são práticas, elas não são separadas, elas são interligadas. Então essa é a minha visão, esse é o grande erro. Só que eles não fazem isso por genuinidade, eles fazem isso com muita intenção, é intencional tudo que eles fazem, tá? Porque ninguém que tá lá em cima é burro, tá? Ninguém é burro. Ninguém é idiotizado. Se eles estão lá, é porque eles sabem. E eles sabem muito. Do quê? De manipulação. De lucro. Eles sabem de tudo isso. Eles são muito inteligentes. Sabem de propaganda. Sabem de mídia. Sabem de manipulação em massa. Eles sabem. E a escola é só mais um instrumento na mão deles. Sendo alimentados por esse sistema, esse teatro de autoridade e submissão. Claro que sempre existem variáveis nesse sistema, mas o sistema ele foi criado para ser desse jeito. Autoridade submissa, sistema, lucro sobre valor. Ok? Valor, não importa quantas questões morais e éticas você tem que abrir mão. O importante é você lucrar. O importante é você viver ali com o máximo de poder de dinheiro que você puder, porque é assim que funciona, tá bom? Porque é ali que você encontra o verdadeiro prazer. Agora eu quero dizer a vocês o que seria esse outro lado da moeda, que seria o valor verdadeiro, como ele funciona e o porquê dele ter sido tão descartado, né? O valor pode ser bem relativizado, mas eu não gosto muito da relativização das coisas. Não que seja extremista, mas é que eu acredito que os fatos eles são fatos e eles não podem ser necessariamente mutáveis, certo? Para mim tem muito mais valor eu compreender e eu entender profundamente as coisas, viver as coisas profundamente, buscar profundamente, com significado e intenção, do que simplesmente ser submissa. E eu não sou uma pessoa questionadora de forma agressiva, não vou agredir ninguém e nem ir em luta armada contra o governo, contra nada. E nem matar por ideologia, não. Eu sei, eu tô consciente de que tudo isso é real. Eu tô consciente de que tudo isso é errado. E eu vou ajudar quem estiver aqui disposto a me escutar, quem eu puder avisar, alertar, abrir os olhos. Legal. Quem não puder, tudo bem também. Certo? Tá tudo certo. É dessa maneira que eu vejo as coisas. Para mim, eu valorizo isso. O valor real das coisas. A funcionalidade real das coisas. O mundo de forma clara. As claras. A luz. Não que seja perfeita. Veja, que se eu entendo esse sistema, é porque eu compreendo o mecanismo dele. Porque eu associei esse mecanismo ao que eu tenho no meu cérebro também, ao que eu tenho no meu coração também. Eu compreendo como esses sistemas funcionam, de que forma e como, e por que são eficazes. Porque eu entendo, eu sei a aplicabilidade disso também. Eu faria o mesmo. Esse sistema não necessariamente sempre é usado de forma maligna. O comerciante precisa saber como lucrar,
Mas eu acho que o valor e o lucro têm de andar juntos. Só que hoje em dia nós não vemos isso. Porque um criador de conteúdo no privacy tem muito mais valor, quer dizer, lucrativo, do que uma professora modesta que está passando conhecimento de verdade, que está passando reflexão, que está passando questionamento, que não só está jogando suas ideias, mas buscando fazer as outras pessoas compreenderem o seu pensamento, passar sua paixão, sua metodologia, fazer os outros analisarem e verem se compactuam ou não. Mas todo mundo se tornou passivo, alimentando de forma submissa o mercado, sem questionar, sem olhar para trás, sem pensar. Isso torna vocês cada vez mais vazios e sem valor, sempre materialistas, sempre buscando dinheiro, sempre buscando a posse. Como eu disse, nem todo mundo vai querer ser intelectual. Você não precisa ser intelectual para compreender essas coisas. Você sendo simplista também, você compreende isso. Que vale muito mais você estar com a sua família, você amar profundamente alguém, sentir-se amado profundamente, de forma genuína, ver as coisas de forma genuína. Eu sei que esse mundo ele é caído dessa maneira. Ele já nasceu morto. Ele foi concebido morto dessa maneira. É assim que é, desde sempre. Só que as coisas foram só se aperfeiçoando para tais fins. A humanidade só foi cada vez mais crescendo nessa atrocidade, né? Nessa atrocidade, dessa ordem maligna, né? Maligna, mentirosa, manipuladora. O valor que eu vejo nas coisas é estar numa sociedade onde dá pra ser verdadeiro, dá pra estar em lençóis limpos, ser justo, ser humilde, ser honesto um com os outros, ser uma pessoa de bem. Eu sei que essa corrupção, ela está presente em tudo, nos mínimos. Até a gente problematiza a escola, a gente problematiza a igreja, a gente problematiza o governo. Mas, gente, quem é que está por trás de tudo isso? A humanidade. Mas o que diferencia o valor do lucro é que o valor, ele reconhece a corrupção e procura amenizá-la, buscar outras alternativas a fim de não manifestá-la, não fazer ela crescer exponencialmente, mas tentar diminuir, tentar retificar os caminhos em vez de corromper eles mais. O lucro faz justamente o caminho reverso disso. Então, é isso tudo que eu estava pensando esses dias. E sabe, também tem outra coisa. Nós temos uma falsa intelectualidade, que é justamente essa falsa intelectualidade que o sistema quer que você tenha, que é a intelectualidade. Eu tinha criado um nome pra isso, eu tenho que ver. Tá na minhas anotações, viu, galerinha? Intelectualidade de mercado ou mercantilista, tá bom? Tá? Que ela serve muito pro marketing, tá bom? Nós temos um fenômeno chamado agora, que eu inventei esse termo, mas espero que vocês compreendam, vou explicar ele mais. Contracultura lucro simpatizante. Ou seja, vocês já viram nesses governos de esquerda ou de direita ideias de contracultura, ou seja, que vão contra a ideologia supostamente, mas elas são difusas aí livremente. Ah não, eles fingem uma briga, mas não tá daí em nada. Já pararam pra pensar nisso? Não, você acha mesmo que aqueles ativistas, eles estão lutando e, nossa, o mundo inteiro tá ficando chocado, o governo de direita, os progressistas estão, de fato, atacando o governo de direita, e o governo de direita
está muito bravo. Desculpa, eles estão brigando com isso. Inclusive, os dois estão compactuando, tá? Bobo é você que acredita que de alguma forma você tá fazendo alguma diferença. Você não tá, você só tá trabalhando, mais uma vez, no mercado, tá? Porque veja bem, as minorias pelas quais eles lutam são as minorias que são mais reprimidas por eles. A partir do momento que as minorias questionam. Puxa, você é negro e não quer viver de acordo com suas raízes africanas, você não quer se vestir como um africano, você não quer aprender africano, dialeto africano, como assim? E daí eles começam a xingar vocês, são contra você e chamam você de negro. Seu negro macaco. Isso acontece, tá, galerinha? Ah, eu sou gay, mas eu não compactuo com a ideologia LGBT. Ah, você é uma favor. Não, eu sou gay. Não sei o que lá, seu hipócrita, fascista, nazista. Vocês estão achando que esses caras são sérios mesmo? Que engraçado que eles tanto atacam. De onde eles vieram? É o berço deles. Vocês já viram? Maioria pessoal de federal ou de particular, tá bom? Que essa bagunça existe. E esses caras, eles são da elite, da nata da sociedade. E eu fico assim, caramba, hein? Não entendo, sabe? Eu não entendo. Se vocês querem abraçar tanto as ideologias, as minorias e abraçar tanto a ancestralidade, você que é branco, por que você não vira então cara do bigodinho? Por questões óbvias. Porque você não é cara do bigodinho. Assim como o seu colega de descendência afro é o Zumbi dos Palmares. Inclusive, também era um escravocrata. Tá? Ele escravizava a gente. A propósito. Então, por que ele não é? Porque ele não é, de fato, o Zumbi dos Palmares. Por que ele não vai abraçar isso? Porque ele não é. Porque ele não é o passado do povo dele. Pode influenciar, só que isso não significa nada. Tá bom? De fato, ninguém liga pra isso de verdade. Ninguém realmente está lutando de verdade. Então, você se ferra e iludindo com falsas ideologias e promessas e idealizações que colocam em cima de instituições, entidades e pessoas que de verdade não estão ali pela genuinidade da luta. Mas porque isso dá engajamento, isso dá voz, isso dá palco, isso dá ibope, né? Como a gente pode falar. E o governo, ele deixa isso passar, porque se fosse realmente agressivo contra ele ia reprimir, mas ele não reprime. Pelo contrário, eles sempre estão lá, sempre, não, porque o nosso governo, ele é progressista, ele é a favor, não é a favor dos pobres, ele não é a favor dos pobres. Pra eles, pobres, por estar ali, enquanto eles estiverem dizendo algo que vai dar grana pra eles, você viu o caso, né? O Mark Zuckerberg tirou as leis lá, as leis da comunidade de censura. Porque o Trump venceu. Mas no governo anterior ele tinha colocado. A ideologia mudou, mas a moeda continua. Preciso da moeda. Se eu tiver de mudar a minha ideologia, então tudo bem. Lucro acima do valor. Dinheiro acima da moral. Manipulação acima da verdade. Então, gente, é assim que eu vejo a sociedade hoje em dia. Nada disso faz sentido. Nada disso tem base, tá bom? E eu gostaria de ler pra vocês uma última coisa também. Uma última coisa só pra concluir mais um pouco do meu pensamento. Eu quero falar do físico Feynman. Ele lecionou no Brasil durante os anos 50.
se não me engano foi na Universidade do Rio de Janeiro, e ele ficou aqui nos anos 50 e ele percebeu um negócio muito louco. Na verdade, ele percebeu ali uma coisa do sistema. Ele apontou ali a nossa falha na matrícula educacional. Obrigada. Vamos ver aqui. Abre aspas, Feynman, dizendo isso na sua autobiografia, que você pode achar na internet como Estás brincando, Sr. Feynman, ou Surely you're joking, Mr. Feynman. Gente. Abre aspas. Em relação à educação no Brasil, tive uma experiência muito interessante. Estava dando aulas para um grupo de estudantes que se tornariam professores. Eles iam se tornar professores. Década de 50. Uma vez que naquela época não havia muitas oportunidades no Brasil para pessoal qualificado em ciências. Chamaram Feynman, não tinha muita gente para ensinar, então chamaram gente de fora. Feynman veio de muito bom grado. Você não sabe, claro. Esses estudantes já tinham feito muitos cursos. E esse deveria ser o curso mais avançado em eletricidade e magnetismo, equações de Maxwell e assim por diante. Descobri um fenômeno muito estranho. Eu podia fazer uma pergunta e os alunos respondiam imediatamente. Mas quando eu fizesse a pergunta de novo, o mesmo assunto e a mesma pergunta até onde eu conseguia, eles simplesmente não conseguiam responder. Por exemplo, uma vez eu estava falando sobre luz polarizada e dei a eles alguns filmes Polaroid. O Polaroid só passa luz cujo vetor elétrico esteja em uma determinada direção. Então eu expliquei como se pode dizer em qual direção a luz está polarizada, baseando-se em se o Polaroid é escuro ou claro. Primeiro pegamos duas filas de Polaroid, giramos até que elas deixassem passar a maior parte de luz. A partir disso, podíamos dizer que as duas fitas estavam admitindo a luz polarizada na mesma direção. O que passou por um pedaço de Polaroid também poderia passar pelo outro. Mas então, perguntei como se poderia dizer a direção absoluta da polarização a partir de um único Polaroid. Eles não faziam a menor ideia. Eu sabia que havia um pouco de ingenuidade, então dei uma pista. Olha a luz refletida da vaia lá fora. Ninguém disse nada. Então eu disse... Vocês já ouviram falar do ângulo de Brewster? Sim, senhor. O ângulo de Brewster é um ângulo no qual a luz refletida de um meio com índice de refração é completamente polarizada. Ele perguntou. E em que direção a luz é polarizada quando é refletida? A luz é polarizada perpendicular ao plano de reflexão, senhor. Mesmo hoje em dia, eu tenho de pensar. Eles sabiam fácil. Eles sabiam até a tangente do ângulo igual ao índice. Resumindo, para você que não entende muito de física, vou resumir para você o que ele falou aqui. Ele colocou lá, fez experimentos com as Polaroids para falar da reflexão de luz e reflexão de luz. Rapaziada, então, ele foi lá, pegou o experimento, colocou ele de forma prática. Ele perguntou o que estava acontecendo lá. Eu não faço ideia. Aí falou, olha lá para fora, que era o mesmo fenômeno que estava acontecendo lá fora. E ele perguntou, vocês não estão vendo ali? O que está acontecendo ali? Não sei, senhor. Não sei o que está acontecendo. Na prática não sabiam. Na prática não sabiam, mas na hora de realmente testar o conhecimento, eles não sabiam. Mas aí ele perguntou, vocês sabem o que é a teoria do ângulo de Brewster? Aí eles explicaram. O ângulo de Brewster é o ângulo no qual a luz é refletida por meio com o índice de refração completamente polarizada. E daí perguntou qual a direção, eles falaram exatamente a direção. Ele fez a mesmíssima pergunta que ele tinha feito antes, mas sem mencionar que necessariamente ele estava a que teoria aquilo estava relacionado. E aí ele viu, puxa vida, eles sabem a teoria, mas eles não sabem a prática, ou seja, eles não aprenderam. E ele tem mais uma conclusão muito interessante. Depois de muita investigação, ameaças por Feynman, finalmente descobri que os estudantes tinham decorado tudo, mas não sabiam o que queria dizer.
Parece aquela música do Nirvana, né? Ele conhece todas as nossas canções, mas ele não sabe o que elas significam. Ele não sabe de fato o que elas estão dizendo. He's the one who likes all our pretty songs. Tá vendo? O negócio é. Eu não tava sabendo disso. Isso falando do cidadão médio, tá? Da pessoa que. Inclusive nessa música, a minha interpretação pode estar equivocada, mas a minha interpretação pessoal é que esse cara no qual eles falam, ele é um cara que ele vendia a família por comida. Ele vendia o tempo com a família, imagino eu. Pra trabalhar e comer. Ele vivia dessa forma sempre, né? E ele curtia as músicas dos jovens que eram de rebeldes ao sistema, apoiando o sistema. Como ele não sabe o que eu tô falando, ele escuta, mas ele não sabe exatamente o que eu tô querendo dizer. E por isso ele é tão ingênuo. Escuta pelo estético, escuta pelo som, mas ele não sabe o que significa. Então ele tá entrando num buraco muito grande, porque, né? Ele sabe todas as letras, mas ele não sabe o que elas de fato significam. Como aqui, eles sabem toda a teoria, mas eles não sabem como aplicá-la. Fenômeno que você pode perguntar isso para todos os alunos, por favor, me explique por que a fórmula de Bhaskara é daquela forma? Por que ela é aplicada? Demonstre a fórmula de Bhaskara. Como ela foi descoberta? De que forma ela foi descoberta? Você sabe? Primeira lei de Newton. Você sabe se foi Newton mesmo? Se de fato começou a teoria? Não. Na verdade, Newton só refinou uma teoria que já era de... Puxa, agora eu esqueci o nome. Gente, até as mentes mais brilhantes. Não, gente, é meia-noite já, eu tô no cérebro cozinhando. Mas enfim, era a teoria de Galileu. Me lembrei. Que foi uma investigação de Galileu, Newton continuou, então concluiu, virou a primeira lei de Newton. A inércia, como ela funciona, como foi descoberto, ninguém sabe falar, mas ele sabe que a primeira lei de Newton é a inércia. A sua reação, ninguém sabe por que também. Sabe que a terceira lei de Newton então, foi uma decoreba, foi memorizado, profundamente memorizado, mas não foi profundamente compreendido. E esse é um dos problemas que me irrita bastante desse sistema. E a verdade é que ele visa manter a submissão e a passividade nos indivíduos. Tá bom? Então, tudo estava totalmente decorado, mas não havia sido traduzido em palavras que fizessem sentido. Assim, se eu perguntasse o que é o ângulo de Brewster, eu estava tirando do computador com a senha correta. Mas se eu dissesse, observe a água, nada acontece. Eles não têm nada sobre o comando observe a água. Depois participei de uma palestra. Depois ele deu uma palestra, aí ele falou, ele viu ali. Aí os estudantes estavam todos sentados lá e fazendo anotações. E quando o professor repetia a frase, chegava para ter certeza de que havia anotado certo. Então, eles anotavam a próxima frase, e a outra. Então, eles iam só anotando, escrevendo. Mesmo método que a gente tem, os cadernos cheios da escola. Ultimamente, eu comecei a fazer algo muito interessante, que foi só anotar alguns pontos-chave, né, pra ter alguma coisa, e depois pesquisar em casa, caso eu não soubesse. Ou para me aprofundar mais. Fazia isso antes, mas eu guardava na mente, porque eu nunca abri meus cadernos para revisar, tá? Se essa era a intenção da escola, então não aconteceu. Então, eu era o único que sabia que o professor estava falando sobre objetos com o mesmo momento de inércia, e era difícil descobrir. Eu conseguia ver como eles aprenderiam qualquer coisa daquilo. Ele estava falando sobre momentos de inércia, mas não se discutia quão difícil é empurrar uma porta e abrir quando se coloca muito peso do lado de fora, em comparação quando você coloca perto da dobradiça. Nada! Depois da palestra, eu falei com o estudante. Vocês fizeram uma porção de anotações, o que vão fazer com elas? Nós estudamos. Ele disse, nós teremos uma prova. Ou seja, eles memorizaram para fazer a prova, igual a gente faz na escola, tá vendo? Muito fácil.
Eu posso dizer agora uma das questões. Ele falou, já que vocês estão estudando mesmo, assim, vou fazer uma pergunta aqui pra vocês agora. Não era prova não, que vocês estão estudados, vocês estão aí quase finalizando o curso, né? Vocês estão já no nível bastante avançado, então vou fazer a pergunta pra vocês. Aí ele perguntou, quando dois corpos são equivalentes? E a resposta é, dois corpos são considerados equivalentes se trocas iguais produzem aceleração igual. E daí a gente vai ver a resposta do aluno. Então você vê, eles podiam passar nas provas, aprender, entre aspas, essa coisa toda e não saber nada, exceto que eles tinham decorado. Então ele já tinha ali a pergunta e resposta no caderninho anotado, tá? Então fui ao exame de admissão para a faculdade de engenharia. Era uma prova oral e eu tinha a permissão para ouvi-la. Um dos estudantes foi absolutamente fantástico. Ele respondeu tudo certinho. Os examinadores perguntaram a ele o que era diamagnetismo e ele respondeu perfeitamente. Depois eles perguntaram: quando a luz chega a um ângulo através de uma lâmina de material com uma determinada espessura e um certo índice N, o que acontece com a luz? Ela parece paralela a si própria, senhor, deslocada. E enquanto ela é deslocada? Eu não sei, senhor, mas posso calcular. Ele então calculou. Ele era muito bom, mas a essa época eu tinha minhas suspeitas. Nessa altura eu ainda tinha suspeita, porque os outros alunos, esse cara também. Eita, acho que é só mais uma decoreba. Depois da prova, fui até esse brilhante jovem e expliquei que eu era dos Estados Unidos. E que eu queria fazer umas perguntas a ele que não afetariam de forma alguma os resultados da prova. A primeira pergunta que fiz foi: me dar algum exemplo de uma substância diamagnética? Não. Aí eu perguntei: se esse livro fosse feito de vidro e eu estivesse olhando através dele alguma coisa sobre a mesa, o que aconteceria com a imagem se eu inclinasse o corpo? Ela seria defletida, senhor, em 2 vezes o ângulo que o senhor tivesse virado o livro. Eu disse: você não fez confusão com o espelho, fez? Não, senhor. Ele havia acabado de me dizer na prova que a luz seria deslocada paralela a si própria, e portanto a imagem se moveria para um lado, mas não seria alterada por ângulo algum. Ele havia até mesmo calculado enquanto ela seria deslocada, mas não percebeu que o pedaço de vidro é um material com índice e que o cálculo dele se aplicava à minha pergunta. Tem um curso na faculdade de engenharia sobre métodos matemáticos. Bom, gente, tem muito mais textos ainda, só que também tem. Depois ele encontra 3 estudantes. E aí que entra o meu ponto, tá? 3 estudantes fora da curva na visão dele. Falou, peraí, mas esses caras sabem mesmo, né? Tem que falar com eles. Aí ele falou, não, então tem exceção nesse sistema, né? Então tem exceção, acho que tem a maioria que é ali meio submissa, mas tem exceção que esse sistema também forma a gente. Então o problema não está necessariamente no sistema, talvez esteja nos alunos. Aí eles foram conversar com os alunos disseram, professor, com todo respeito, mas eu não estudei no Brasil, sou brasileiro, mas eu não sou daqui. O outro falou, eu sou brasileiro, mas eu comecei a estudar na época que eu estudar, começou a guerra, então eu comecei a estudar sozinho, por conta própria, na minha casa, com livros. Aí o outro, se eu não me engano, ele era gringo, ele é estrangeiro, foi também ensinado fora do sistema. Todos os 3 ensinados fora do sistema. Daí ele concluiu, puxa, nesse sistema realmente então não forma ninguém. Então os que se formaram de alguma forma, os que de fato aprenderam as coisas, eles são alunos marginais, eles não estão dentro da margem, eles não estão. Então o meu conceito de como que a gente vive nessa sociedade, apesar de toda essa troca, essa banalização do valor, a marginalidade. Ser marginal é você aprender por conta própria, é você ganhar de forma justa, sem se corromper necessariamente com o sistema.
Talvez você brincar também nesse teatro que eles usam de autoridade e submissão. Quando eles quiserem brincar com você, em que você deve, num papel em que você deve ser submisso, atue como submisso. Mas seja consciente do que você está fazendo. Não faça as coisas sem estar consciente, mas seja consciente. Puxa, eu vou passar 8 horas do meu dia trabalhando. Eu vou fingir ali que eu tô sendo. Eu vou ser um bom funcionário, vou ser um bom aluno diante dos padrões da escola. Como eu faço? Como é bom aluno diante dos padrões da escola? Mas eu sei que o meu, de fato, conhecimento não vem dali. Eu acho que o trabalhador já é algo que dá para decidir, mas a escola já é meio que obrigatória. Embora eu acho que suficiente é o ensino fundamental, o ensino médio para mim é uma perda de tempo, inclusive não vejo a hora de terminar. É, é, suficiente ser alfabetizado. Eu acho que o trabalho ele já é uma questão de escolha. Do jeito que você vai ganhar dinheiro é uma questão de escolha. Se você for inteligente bastante, você não precisa necessariamente estar nesse sistema. Você não precisa necessariamente de um estudo superior. Você pode fazer isso para se aprofundar, entendeu? Porque eu não estou dizendo que, assim como o governo utiliza como ferramenta de manipulação, você também pode manipular ao seu favor, na margem ali. Porque você está consciente, você não está aceitando as coisas passivamente, você está sendo consciente, você está sendo autoritário, você está sendo autossuficiente de forma individual, a favor coletivo, assim como eles também fazem. Eles usam a coletividade a favor individual e você vai fazer o contrário. Você vai agir de forma individual a favor coletivo. Faça o contrário, porque eles pensam neles. Você pensa nos outros. Você pensa nos seus. Tá bom? É assim que funciona a minha marginalidade. Ou seja, na prática, seja um bom aluno, tá? Ganhe o seu diploma, faça, ganhe todos os diplomas que você puder, mas o seu conhecimento não tá ali, não precisa, não é dependente, tá? Você não precisa da muleta da escola, nem da faculdade, nem nada. Você tem recursos, você sabe onde buscar recursos, como manipular esse recurso a seu favor. Tudo bem? Então, é dessa forma que eu vivo, tá? Eu reconheço. Eu sei o quanto o que eu conheço, o meu conhecimento, ele pode ser utilizado a favor desse sistema de lucro. E tudo bem, esse sistema não é de todo. Assim, a mecânica dele pode ser benéfica, mas ele infelizmente é usado para malignidade, manipulado de forma ruim, manipulado de forma a, egoísta e em forma de aproveitamento da ingenuidade coletiva e aprisionamento também de ideias e questionamento também. Então, se torna imune e torna as outras pessoas imunes a essa evolução, a essa. Gente, eu tô bugando mesmo. Perdão. São meia-noite agora, como eu disse. Tornando você imune e mantendo você nessa cadeia, nesse teatrinho de submissão à autoridade, onde você pensa. A sociedade toda, pra mim, ela é nesse jogo de submissão e autoridade. Eu finjo, e exatamente, vamos usar isso a favor. Usemos esse jogo a nosso favor, mas abaixo do radar do sistema, por favor. É dessa forma só que a gente pode abraçar o valor e também conseguir sobreviver. E querendo ou não, o dinheiro ele é muito importante. E querendo ou não, nesse sistema, o único jeito de ganhar dinheiro é você se rendendo a esse sistema. Ou, se você for inteligente bastante, manipulando-o. Como eu disse, pra mim não é impossível você ser mestre operário.
sou operária, eu sou aluna, mas eu sou minha própria mestre também, eu sou minha própria professora, porque eu sempre fui autodidata, eu sempre procurei conteúdo fora da escola, fora do sistema que me foi proposto, que eu sou obrigada a estar. Eu não gosto de estar lá, de verdade eu não gosto, mas eu aceito, não passivamente, mas com essa conformidade, não estando conformada, mas com essa consciência de que eu tô ali, entendo por que e como, com sua intenção, e por isso eu não me deixo levar. Mas finjo que estou me deixando levar, finjo que não sei, para evitar a fadiga. E realmente porque eu não posso fazer nada além disso, então eu faço o meu. Alerta que eu posso. Vivo na marginalidade. E ser marginal pode ser um pouco arriscado. Questionar pode ser muito arriscado. Mas enquanto eu tô abaixo do radar, ninguém me acha, posso viver a minha verdade. Enquanto eu puder viver minha verdade, ok. Se um dia eles acharem e quiserem minha cabeça, morri feliz. Morri de forma gloriosa. E o sistema não precisa saber da minha verdadeira face. Ele não precisa saber que eu necessariamente sou quem eu sou. Porque ele também não se importa em mostrar quem ele é. Ele não se importa com a verdade, então eu não preciso também me importar com a verdade dele. E ele não precisa se importar com a minha. Ele não se importa em mentir, então eu também não deveria me importar em omitir dele também. Tô falando pra você sonegar imposto, né? Se você tiver um pouco de consciência do que eu tô dizendo, de todo o contexto que eu tô aqui, pelo amor de Deus. É exatamente isso que eu tô te dizendo, pra você ser de fato contra, se você ser de fato marginal e diferente, fazendo as coisas de forma honesta, com o valor que é devido, com valor, com moral e com ética, por favor. Você não vai sair batendo em ninguém porque você não concorda. Você vai ser um ser humano exemplar. Você... Por causa do sistema? Não. Mas por causa dos que estão ao seu redor. Por causa que você tem empatia. Porque você tem conexões. Você é verdadeira ao seu verdadeiro eu. Ser genuíno. Entendeu? Eu acho que é isso que é ser de fato marginal. Ser genuíno. Procurar profundidade. E sempre tá indo em favor de conhecer cada vez mais e mais a verdade. É isso, gente. Essa é a minha reflexão, né? Essa é a minha reflexão. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Foi uma longa discussão, acredito. Vocês podem deixar os comentários de vocês, se vocês tiverem mais alguma coisa para ressaltar. Aqui é um espaço livre para argumentar, para debater. E também para desabafar, se vocês quiserem falar qualquer coisa, se vocês forem estudantes, professores. Podem dizer. E uma última coisa, que eu acho que vai ficar mais completo ainda o meu pensamento sobre marginalidade, é que esses marginais, se você for inteligente, você consegue fazer a diferença nesse sistema, mesmo que não seja em grande escala aos seus olhos, você pode saber que isso vai importar demais. Eu tive um professor excepcional, ele era de fato um intelectual, mas ele não era um intelectual passivo ou cadelinha do governo ou do sistema. Não, ele era um marginal intelectual. De fato, eu via, ele amava o conhecimento, ele amava lecionar, ele amava ser professor. Felizmente, ele ficou com felizmente, né? Ficou com duas matérias que, para mim, encheção de linguiça, projeto de vida e eletivas, mas ele usou essas duas matérias. Ele tinha história também. Ele usou essas três matérias que ele tinha para lecionar pra gente, ele unificou as três, tanto que você não poderia dizer a diferença necessariamente do que era o quê, porque ele passava o conteúdo de forma que aquilo ali
aquilo ali eu falei, é isso, entende? É aquilo que eu gosto, é essa aula que a gente precisa, sabe? Era bom que meio que as aulas eram seguidas umas às outras, ou eram duplas, então dava mais tempo pra digerir esse conteúdo. Esse professor, ele percebendo assim, quando a sala estava dispersa, ele vinha até mim e conversava comigo, a gente debatia, eu falei, professor, eu tava pensando sobre isso aqui, tava pensando sobre isso. Na época eu tinha falado sobre teologia, ele era legal porque ele tinha uma Bíblia em grego original. Ele escreveu o nome dele em hebraico, né? Eu achava aquilo muito incrível. Aquele professor marcou demais a minha jornada no fundamental. Ele era professor do fundamental. Sempre no final das aulas colocava base, colocava bibliografia, ele colocava sugestão de livro. Aquilo ali, rapaz, aquilo ali me instigou de verdade. Aquilo ali eu vi que existia ainda essas lacunas meio, essas rachaduras no sistema que ainda tinham virtude. Que, veja, apesar de toda essa morte, esse sistema fúnebre, robotizado, antiético moral que nós vivemos, ainda existe virtude, que vem justamente desses que, de certa forma, de forma intencional ou racionalizada ou não, tem essa virtude, essa marginalização, essa humanidade, né? Essa humanidade, essa virtude, essa paixão, essa profundidade, essa garra, essa sede por entender e aprender e ensinar de verdade. A gente precisa disso. Se você é professor, peço que você faça isso. Eu sei que vai ter muita gente. Eu já vi professor, exatamente, eu ia dizer a vocês. Existem esses. Nem todos os professores são demônios que querem te fazer se tornar submisso, mas como eu disse, eles são submissos disso. Eles precisam de dinheiro. Eles precisam ganhar. E eles vão ser muitas vezes reprimidos. Então a gente acaba se vendendo em favor desse sistema. Mas eu tô dizendo a vocês, existe uma maneira de sobreviver nesse sistema e ainda assim ser verdadeiro, ainda assim viver na margem, tá? Ou fora da margem, como preferir. Então, é isso que eu vejo. Altas reflexões da madrugada. Muito obrigado, viu? De verdade, agora sim. Um beijo. Vou deixar o texto do Feynman aí na descrição. E outros livros que eu vim lendo, e também isso muito de experiência própria, análise minha. Vou deixar um texto meu também, um link de um texto meu que eu escrevi há alguns dias. Esse já tem um teor mais teológico. Esses assuntos abordam muito a antropologia, a história, a política e também filosofia política. E teologia. Na minha cabeça tudo está interligado, tá? Muito obrigada, viu? Como eu disse, deixe os seus comentários, suas opiniões e fique com Deus. Obrigada.